queridos amigos, que alegria, TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Hoje é o segundo vídeo, é o segundo programa do capítulo 16º, maravilhoso. É um presidente de um centro espírita chamado Adelino Correia. Adelino Correia é um trabalhador que tem algumas doenças no seu corpo físico, mas Adelino trabalha com muito amor, passa muitas dificuldades financeiras, e Silas, então, resumindo, vai até a casa acompanhando ele para fazer um tratamento à noite. Chegando à casa dele, depois das atividades, vê que Adelino acompanhou a mãe até o centro. Então nós passamos a conhecer a dona Leontina. Eles entraram na casa e os dois foram e entraram num quarto que tinham 3 crianças, uma filha de 9 a 10 anos e 2 irmãos, que eram adotados. E percebeu-se que a mãe não estava, a esposa do Correia havia abandonado a casa uns 6 anos atrás. Bom, agora Silas começa a contar para André Luiz e para Hilário a seguinte história: quem foi Adelino Correia? Numa existência anterior, era filho de um fazendeiro com uma negra, com uma escrava, e o pai se afeiçoou muito a ele, confiava muito nele. Ele tinha 21 anos, o pai tinha mais ou menos 43 anos, quando o pai resolve casar-se com uma jovem de 20 e poucos anos também. Só que aí aconteceu uma coisa estranha. O filho passou a ter um amor pela enteada e a enteada passou a ter um amor pelo filho. E ali tramaram a morte do próprio pai, do marido. Pegaram 2 capatazes, simularam ali um incêndio, onde ele morreu queimado. E de imediato aquele homem, que era um homem terrível também, era um homem que judiava muito dos escravos, era um homem maldoso, ele, ao chegar no plano espiritual, revoltado com a esposa e com o filho, começa a persegui-los de maneira violentíssima. E agora nós vamos ver um pouquinho o restante dessa história que vale a pena acompanharmos. Vamos estudar juntos. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade do estudo, a qual particularmente tem me trazido tantos ensinamentos e me mostrado coisas que em estudos anteriores eu não via. Cumprimento carinhosamente a todos os nossos telespectadores, bem como aos generosos espíritos que estão nos intuindo em mais um dia de gravação. Continua o capítulo 16º. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Então aqui nós já estamos vendo a continuidade, né? Achando que viajando para a Europa iria resolver o problema, pegou a esposa, foram para a Europa, viveram lá 5 anos, pegaram aqueles 2 cúmplices, deram a fazenda para que eles pudessem cuidar, só que o pai, de uma maneira vingativa, começa a perseguir esse jovem de tal maneira que leva ele à cama. Em 5 anos, o pai já tinha um domínio sobre o filho no campo espiritual, e o filho já estava vencido, nocauteado pelo processo que nós chamamos no espiritismo de obsessão. Continua. Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso,
recapitulava mentalmente a morte do genitor, em urros de martírio selvagem. Não sabia desse modo senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardando-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos, em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram resgate, ingressou em nosso instituto, ao que fui informado em lamentável situação. Então percebemos que ele se ausentou da fazenda, era um homem de muitas propriedades, muito rico, foi para a Europa aproveitar o dinheiro e durante 5 anos, dia após o outro, o seu pai, já desencarnado, não deu trégua no desejo de vingança. E foi minando as forças do filho, que não tinha fé, não tinha espiritualidade, não tinha grandeza moral naquela altura. E após 5 anos, de tanto que o pai foi influenciando, o remorso, o arrependimento, a consciência começou a lhe acusar. E ele foi tido pela esposa e pelos amigos como um doido, como uma pessoa que não estava certo das ideias. Interessante, né, André? Como eram cruel as pessoas naquela época, né? A própria esposa mandou algemá-lo dentro da própria fazenda, onde ele morreu dessa maneira. Nós percebemos que a crueldade naquela altura não havia limites, como até hoje, em muitos lugares ainda do planeta Terra, há coisas que, se víssemos, impressionaríamos e muito. Só que o problema dele não acabou aí, não. Quando ele desencarnou, ele ficou durante 11 anos em cárcere nas trevas pelo pai. Até que ele foi amparado pela Mansão Paz. Vejamos bem, a maioria dos espíritos que faliram foram espíritos que tiveram posses no passado. Difícil o caso que André Luiz estudou nesse livro de um pobre que faliu como pobre. Ou era fazendeiro. Lembram do caso Antônio Olímpio, que matou os 2 irmãos para ficar com a fazenda? E geralmente vem em posição oposta, vem na pobreza. Por isso que eu sempre afirmo, hoje ser pobre ou ser rico é questão de oportunidade existencial. Em nossas experiências, todos nós já estagiamos na pobreza, na riqueza, na doença, num corpo perfeito. Às vezes a gente tem aquele senso de inferioridade, né? Eu sou pobre. Hoje você é pobre, mas ontem você não foi. Amanhã você não o será. Tudo é questão do ângulo que observamos. Então ele, numa situação oposta com o que era e com o que está. Olha que bonito a lei da reencarnação em ação. Então aqui nós estamos começando a entender, né, por que ele tem o eczema, que é realmente uma doença complicada, uma doença de pele. Quem tem sabe que em determinados momentos dói muito, coça muito, é incômodo, fica um vermelhão o corpo, é uma coisa horrível, né? Tenho amigos que têm e realmente é difícil. Bom, da onde ele trouxe isso? Na sua forma perispiritual, onde o pai, no mundo espiritual, quando o perseguiu,
conseguiu fazer com que ele se desequilibrasse em tal maneira que ele criou aquelas chagas ao longo do corpo, aonde, quando ele é aprisionado pela própria esposa, conta que ele chorava muito, que ele gritava de tal as dores que ele tinha naquelas chagas torturantes, como ele mesmo disse. Então veja que ele desencarnou, criou para o seu corpo perispiritual uma condição e agora nós já estamos vendo o processo kármico em ação. Ele reencarna com as mesmas condições na forma perispiritual, expressando no corpo físico todo esse aspecto que ele ainda carrega dessa doença do passado. Continua. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos, que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Então aqui nós vamos perceber que o pai, ao chegar no mundo espiritual, pelo campo da maldade, ele atraiu para perto dele, como já tinha, logicamente, os espíritos da mesma natureza. E eles então começaram a perseguir o jovem, que era o filho, e através do quê? Da hipnose. Isso é um elemento muito usado pelo processo trevoso. E foi através da hipnose que conseguiram fazer com que ele adquirisse essa doença. Então vamos continuar para nós vermos paulatinamente como é que os espíritos agem quando nós também agimos de maneira equivocada, temos uma colheita equivocada. No caso desse jovem, ele começou a colher naquela própria existência. Não precisou nem existência posterior. Ele já começou a sofrer ali mesmo. Continua. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se onerou, desavisado. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados que lhe devem generosidade e carinho. Então aqui nós vamos ver que é uma coisa muito interessante, né? Porque uma coisa também que me chamou a atenção, não sei se você já percebeu esse detalhe, é que a grande maioria dos espíritos que são atendidos na mansão Paz são espíritos que chegaram ali sob o domínio da hipnose. Aí desperta a pessoa e a pessoa começa então a entender, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Então, depois de muito sofrimento, esse rapaz percebeu o crime que ele havia cometido, que na verdade todo o sofrimento que ele passou, que ele não era uma vítima, ele foi um algoz e ele estava pagando os erros que ele cometeu. Se tornou e conheceu o Espiritismo cristão, que deu a ele uma renovação íntima. Então nós vemos na figura do Adelino Correia
o Martim renovado, agora já consciente dos seus erros. Então nós estamos começando a ver os personagens, e nós vamos ver que os 5 personagens que estão na casa dele, os 5 fazem parte dessa trama. Então nós vamos ver no final tudo isso. Mas o importante é nós percebermos o quanto o Espiritismo é capaz de fazer com que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, saindo daquela condição sempre de reclamar ou de achar que somos vítimas, para começarmos a entender que a vítima de hoje foi o algoz do ontem. E apesar do trabalho do Adelino ser grande na seara do bem, quem lhe dava sustento também era a sua abnegada mãe, a mãe de hoje, a que tinha por volta dos 60 anos. Ela também reencarnou com o compromisso de ajudar no anonimato, tanto ele quanto os netos do coração e a netinha que era fruto do casamento entre Adelino e aquela mãe que no meio da história os abandonou. Nós vamos ver todos os personagens agora no final dessa historieta. Continua. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai. De vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Olha que interessante a visão de Silas, não é? Que muitos dos que hoje passam pela orfandade de um pai, de uma mãe, não são todos, e não podemos generalizar. No caso dele, foi porque ele teve um pai amoroso, um pai que lhe adotou fruto de um relacionamento que o pai teve com uma escrava, o que não era habitual. Ele era muito amigo do filho e o filho fez tudo o que fez. E nessa existência ele veio sem a presença paterna lhe orientando, porque não soube aproveitar. Voltamos a dizer, não são todos os casos, é no caso dele. Continua. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita, ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Por isso que eu volto a falar sempre, a nossa Casa Espírita aqui em Itapira, o CEPAC, é rodeado de muitas crianças e jovens, não é? Trabalhando já, principalmente jovens, não é? Vieram pequeninos para a Casa Espírita, vieram pela dor dos pais em dificuldades e vieram então para o trabalho. Então nós percebemos a importância da Casa Espírita ter um trabalho voltado para esse aspecto. Continua, disciplinou-se, rendeu sincero preito às suas obrigações, e não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Então nós vemos que desde jovem conheceu o trabalho nobre, ele coloca aqui que era um representante comercial e ganhava dignamente uma quantidade que dava para manter a sua mãe e ainda manter o seu casamento com os filhos. Logicamente, em um determinado momento a esposa saiu, e ele então continuou mantendo a família com muita dificuldade, porque ele ainda tirava um pouco desse valor para ajudar o centro espírita. Continuemos a leitura. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração
naquilo que distribui. Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que, em tesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Interessante essa história do nosso irmão Adelino Correia. Temos muito aquela ideia, é um médium, é um orador, é um tarefeiro espírita, olha que homem virtuoso e caridoso. Adelino Correia, igual a ele, felizmente nós temos aos montes no Espiritismo. Bons dirigentes, que trabalham com amor, que trabalham com simplicidade, que trabalham com devotamento. Mas isso não quer dizer que um Adelino Correia é um espírito evoluído. No passado, ele arquitetou a morte do pai. Na vida passada, não soube administrar os próprios sentimentos. Durante anos no mundo espiritual, esteve preso a entidades infelizes. E hoje, graças ao trabalho no bem, no caso dele na senda espírita, outros na senda evangélica, outros na senda católica, outros nas mais variadas sendas, vão procurando pelo esforço, pela dedicação, ir quitando as suas dívidas. Por isso que o nome do capítulo é Débito Aliviado. Então nós vamos ver agora, pausadamente, quem são esses personagens, não é? Então nós já passamos a conhecer a história da vida de Adelino Correia na sua última existência, cometeu um crime, cometeu um delito, como muitos de nós cometemos pela paixão que às vezes a vida nos oferece, dos instintos carnais, o poder do dinheiro que muitas vezes... E aqui nós vemos, por exemplo, não é, que agora houve o oposto. Talvez o grande perigo de nós hoje educarmos um filho nas condições com que esse homem educou esse rapaz, dando de tudo do bom e do melhor, sem ensinar as lides do trabalho, achando que nós estamos fazendo um benefício. Então agora, Adelino está com o compromisso de trabalhar para sustentar a sua casa. Na existência anterior, ele, na verdade, roubou do pai e passou a viver de uma maneira, poderíamos dizer, na bonança das festas. Então nós percebemos que é um capítulo também que nos convida a meditar um pouco mais. E lembrando que, igual a Adelino, que reencontra esses opositores nos lares, a maioria, hoje de 10 lares, 8 são a feição do Adelino. Os comparsas do passado, os inimigos do passado, os companheiros do crime do passado, reencarnando sob o mesmo teto. Continua. Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou sedento de ensino. Continue, assistente. Esta lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explique estar Adelino ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia,
que não merecia a ventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira, que lhe não entendeu o coração. Então aqui agora nós vamos começar a estudar todo esse drama do passado na atualidade. Então aquela mulher que veio e casou-se com Adelino Correia, não suportando a dificuldade, que realmente não é fácil, vendo uma filha de 3 anos com sérios problemas e pelas dificuldades da luta íntima do lar, abandonou o lar. Então já começa aqui os grandes dramas de Adelino. Primeiro, teve que começar a trabalhar muito cedo, foi órfão de pai e começou a trabalhar para manter a mãe. Então nós estamos vendo aqui, casou-se e a esposa o abandonou ainda muito cedo de casamento. Então vamos ver o restante da história para nós entendermos tudo isso. Continua. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acrescentou: assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si como filha da sua carne a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Bom, mais uma informação está sendo nos dada, né? Maria Emília, que foi aquela jovem que casou com seu pai, depois envolveu com ele, depois quando ele, pelas perseguições do pai, tem aquele processo de loucura, ela manda os capatazes algemar ele e ele acabou morrendo dentro da própria fazenda algemado, aos gritos, não é? Daquelas dores que ele tinha no corpo das chagas que estavam entreabertas. Agora ele recebe essa mesma mulher na condição de filha. Então agora é hora de nós vermos quais são as dificuldades que eles vão passar. Veja como ele já está muito preparado para tudo isso. Ele começou a se preparar, Mansão Paz, deu a ele lá a base do espiritismo, reencarnou aqui no Brasil para que ele pudesse então dar seguimento dentro de uma casa espírita para receber esses espíritos já com o conhecimento do cristianismo redivivo. E o que me chama a atenção em mais uma história que André Luiz nos conta de ação e reação, causa e efeito, é como esses sentimentos de amor mudam. Ele, na condição de Martim, passou a ter uma paixão grandiosa por Maria Emília e ela por ele. Nessa existência, o amor mudou de um amor conjugal para um amor paternal, filial. Que interessante como a questão do sentimento, e aí entra o que André Luiz falou no capítulo passado, como o amor muda conforme o contorno que é dado para uma nova existência. Às vezes a minha mãe de hoje já foi minha esposa no ontem. Não é uma coisa interessante de analisarmos num planeta como o nosso? Aquela que é hoje a minha filha, aquele que é hoje o meu filho, pode ter sido meu esposo, minha esposa no passado. Então essa questão do amor, ora vem como esposa, ora vem como pai, ora vem como filho, ora vem como mãe. É muito interessante como muda, como vai se adequando à realidade existencial. Bom, nós já vimos que naquele quarto tinham 3 pessoas. A filha, que era fruto do casamento dele, onde a esposa abandonou a casa, e agora nós vamos ver que as 2 crianças que eles citam, que eram crianças negras, que eram adotivas, quem são essas 2 crianças e que fizeram parte da história da sua última existência? Continua. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo,
nosso amigo recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano, que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral à reforma precisa. Então aqui nós vemos que aqueles 2 capatazes que tanto judiaram dos escravos, como ele mesmo diz aqui, eram pessoas de confiança, pegavam aquelas crianças negras e vendiam, tirando da mãe. Então agora esses 2 capatazes reencarnam na condição de um corpo negro. Então nós vemos aqui que a questão de ser branco, ser negro, ser amarelo, da raça amarela, da raça vermelha, são necessidades que nós temos reencarnatório para a nossa evolução. Ninguém foi criado para ser branco por toda a eternidade. Ninguém foi criado para ser negro por toda a eternidade. Ninguém foi criado para ser da raça vermelha por toda a eternidade. Ninguém foi criado por Deus pela raça amarela para toda a eternidade. Dentro de um processo reencarnatório, nós reencarnamos dentro da nossa necessidade. Conversando com alguns amigos africanos, quando eu estive em Portugal, quantos negros gostariam de ser brancos? Quantos brancos gostariam de ser negros? Trazendo dentro de si a consciência do seu passado. Então isso é uma coisa muito interessante. Somente a reencarnação é capaz de explicar isso para todos nós. Então aqui nós já começamos a ver aqueles 3 que estavam ali. Era exatamente Maria Emília, aquela mulher perversa. Aqueles outros 2 irmãos, quem era? Lucídio e Antônio, que era um capataz que hoje reencarna no corpo de negro, por ter judiado tanto dos negros. Então eles vêm nessa condição. Ah, mas por quê? Vir na condição do negro é ser inferior? Não, nada disso. Nós não podemos inverter as coisas. É porque, logicamente, eles ficariam revoltados de estar nesse corpo, que é o que a gente vê muito, não é? Então, é muito interessante nós olharmos ao óleo ou aos olhos da espiritualidade aquilo que o ser emana no seu coração. Esses 2 ajudaram a matar o pai, e esses mesmos 2 foi que aprisionaram ele por pedido daquela mulher, onde ele morreu de maneira exilada, ali praticamente algemado. Então nós vemos aí que ele recebe os 3 com muito amor. Continua. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida. Conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração aos 2 meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então nós vemos, a espiritualidade só permite que a nossa cruz seja do tamanho dos ombros que nós conseguimos carregar, dos nossos ombros. Então ele já teve Maria Emília, que já era um peso ali, mas ele encarou com muita tranquilidade. Agora então, vamos então ver se ele pode mais 2 irmãos receber em casa, que são os 2 que talvez poderia demorar séculos para esse reencontro. E já que ele está disposto a se renovar e a trabalhar pelo auxílio desses irmãos, agora seria o momento. E ele aceitou esse desafio, porque para reencarnar e para aceitar os desafios da vida do dia a dia, nós temos que aceitar. Continua.
dispunhamo-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Então aqui nós vemos a importância de algo que muitos desprezam. É o momento da prece. Temos que pegar o hábito de orar quando vamos dormir e de orar quando acordamos. A prece não precisa ser algo longo, mas tem que ser feita do coração. Então ele dormia perto das crianças, porque queria estar sempre de olho nas crianças, se porventura elas precisassem dele, e por outro lado, ele tinha um hábito de sentar na sua cama para fazer as suas preces. Silas o envolve nesse momento, e aqui nós vamos ver o que aconteceu. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador, tendo sofrido, por longo tempo, o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além-túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada, por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física, por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia, em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto granjeou a ventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na implantação constante do bem. Olha que fascinante! Era para ele ter o corpo todo chaguento, com essas dores, eczemas, com esses incômodos, com essas torturas que o corpo lhe impusera. Mas quando a lei divina veio cobrar dele o passado, viu que ele estava trabalhando no bem e que aquela dor limitaria muito as atividades que ele fazia com tanto carinho. Ele assumiu a filha sem qualquer dificuldade, superou a ausência da sua esposa que lhe abandonou, era o filho, já que o pai havia falecido em tenra idade, era o filho que cuidava da mãe, adotou 2 crianças que não havia distinção em relação à sua própria filha, ia para o centro espírita sem jamais se preocupar em ter destaque, fama, vivia do suor do seu trabalho, passava dificuldades para aliviar as dificuldades do próximo e às vezes ele próprio financeiramente, devido a isto, passava dificuldades. Antes de analisar se ele estava com alguma dor ou com alguma doença, ele procurava aliviar a doença alheia. E quando a lei divina foi bater na porta da casa dele, cobrando o que ele fez, foi aliviado. Ah, mas então quer dizer que eu posso ter pintado e bordado no passado, é só eu fazer o bem que a minha dívida é aliviada? Não, não é fazer o bem, é fazer o bem com amor, o que é diferente. Fazer o bem é da cesta básica, da comida, ouvir necessitado. A espiritualidade não se preocupa com isso. Ele se preocupa como André tem feito o bem. Ele faz com desinteresse? Ele faz por autopromoção? Ele faz para ser o bom, o melhor, o benfeitor encarnado? Aqui nós estamos diante de um homem com dívida sim, mas que está levando a sua cruz com coragem
e resignação. E uma coisa interessante que nós não podemos esquecer também, que tanto aquela senhorinha que pediu a Silas que intercedesse por ele, aquele jovem que também pediu a Silas que intercedesse por ele, não sabia que o que ele está sofrendo hoje seria um percentual muito pequeno daquilo que havia sido proposto para ele, para essa existência. Era para ele ter o corpo coberto todo em chaga, tendo muita dor, durante muitos lustros, ou seja, durante muitos anos. Veja a importância do trabalho. No livro Respostas da Vida, o próprio André Luiz tem uma frase muito interessante que ele diz: quando a dor vem bater a porta da casa e encontra o ser trabalhando na seara do bem, a pessoa encontra auxílio. Então seria isso. Ele está sendo aliviado pelo trabalho que ele está fazendo no campo do bem. Então veja que dentro de um processo reencarnatório, as bênçãos, eu, o André, você, poderemos ter quando nós nos propomos a trabalhar pelo bem. Porque quando a dor visitar a porta de nossa casa e nos encontrar trabalhando na seara do bem, nós vamos receber o auxílio da espiritualidade maior. Continua. A essa altura, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos à retirada. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando-me as indagações, considerou de improviso: assistente, como uma elucidação assim, tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Poderemos, acaso, inteirar-nos quanto à situação de Martim Gaspar, o genitor que padeceu o martírio do fogo em sua carne? Então aqui agora não é uma pergunta interessante. Já viram a história dos dois capatazes, a história daquela que foi a esposa do seu pai, que acabou tornando-se a sua esposa. Então ali no lar tem, não é? Maria Emília, os dois capatazes, a figura dele como o ser principal encarnado que fez toda essa lambança. E qual que é a pergunta? E uma coisa interessante, Silas apenas aplicou-lhe um passe e ele foi adormecer. E Silas diz, então agora é hora de nós voltarmos para a mansão paz. E dentro das perguntas que ainda continua a se fazer para Silas, aonde está a figura de Gaspar, o pai? Que até agora ele não apareceu na história. Vamos ver. Continua. Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou: terá ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe-á ainda menosprezo e ódio? Martim Gaspar respondeu por fim o interlocutor, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos de nosso amigo. Observando-lhe a transformação, abandonou as companhias indesejáveis, a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto. Vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. E onde se encontra agora? Insistiu Hilário, ansioso. Porventura será permitido vê-lo para notar-lhe as alterações? Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações. E Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros de nosso companheiro, dizendo: acalme-se, Hilário. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. Então é interessante, não é como é que ia?
tem certas partes do livro que poderíamos dizer assim, né? Cria aquela expectativa, né? Hilário fez uma pergunta, como eu tenho a certeza que todos nós estaríamos fazendo, né? E aí ele diz, olha, o pai, percebendo que o filho havia sido recolhido na mansão Paz, percebendo que o filho estava se esforçando para se melhorar, ele também começou a pensar e a refletir. Abandonou aqueles amigos que o acompanhavam e permitiu também que pudesse ser internado, recolhido na mansão Paz. Mas Hilário estava afoito e ele diz assim, mas tem como nós estarmos com ele para ver como ele se encontra? E Silas diz a ele, calma Hilário, você está muito agitado, vamos aguardar um pouco e no momento certo você vai saber aonde se encontra a figura de Gaspar, porque lógico que criou essa expectativa porque dizia que Gaspar também já havia encontrado entendimento dentro da mansão Paz. Continua, despedimo-nos, conservando as anotações, à maneira do estudo interrompido, aguardando sequência. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite da extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimoso. Demandaríamos à esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, o orientador da instituição. Regozijamo-nos, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual se ausentaria ele da casa, que não lhe dispensava a presença. Então, o dia correu, não falaram mais no caso de Gaspar. No dia seguinte, o próprio Druso, que era de toda a instituição quem mais tinha atribuição e responsabilidade, ele próprio, abdicando temporariamente de estar naquela instituição, veio chamar Hilário Silva e André Luiz para fazer uma visita à crosta. Não disse o motivo, não disse o porquê, simplesmente os convidou. E agora nós vamos ver por que ele nos convidou, já que ele tem tantas funções e atribuições em Mansão Paz. É o que veremos agora. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviços da mansão e por nós outros, utilizamo-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, de certo, não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para a conversação educativa em torno do problema que abordáramos na noite anterior. Todavia, a presença de Druso como que nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre, mas nos infundia incoercível respeito. Então nós vimos aqui que está Druso, não é? Silas, André Luiz, Hilário e duas irmãs que também trabalham na Mansão Paz. Hilário estava assim, com a língua coçando, né? Talvez como nós, né? Queria perguntar aonde estava Gaspar, mas Druso punha-se respeito, né? E todos estavam acompanhando o que Druso iria fazer. Então, eles foram pelo meio mais rápido, não é? Que é as levitações. Então, nós vamos perceber que havia uma necessidade de rapidez, já que o tempo era curto, como ele mesmo dizia.
Não podia Druso se afastar tanto tempo, ainda mais que Druso estava com Silas. E os dois afastariam-se da instituição. Então vamos ver o que vai ocorrer nesse momento que Druso leva esses personagens para ver algo. O que seria? Continua. Foi assim que no trajeto ligeiro lhe ouvimos a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. Então agora Druso, pessoalmente, levou eles à casa de Adelino. Então estava Druso, Silas, André Luiz, Hilário e mais duas irmãs. O que será que iria acontecer na casa de Adelino? Continua. 2 auxiliares que conhecíamos de perto esperavam-nos no limiar. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou-lhe a fronte por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de criança enternecida e feliz. Então aqui nós vemos, que André Luiz está descrevendo tudo isso que eles estão vendo, Tinha 2 pessoas à porta da casa que estavam guardando a casa do Correia. Eles entraram todos, eram 2h20 da manhã. Adelino estava começando a adormecer-se, quando então ele sai do corpo. E quando ele vê Druso, é como uma criança, quando vê o pai. Então ele se coloca daquela maneira, todo festivo, porque estava diante de um espírito que ele reconhecia como um espírito nobre, que era Druso. Continua. Meu amigo, disse-lhe Druso, entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se-lhe dos braços acolhedores. Oremos juntos, acrescentou o bondoso amigo, e levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou. Então agora, André, nós vamos perceber que para o reencontro de Correia com alguém, que a gente já começa a perceber quem seja, Druso faz uma prece para preparar aquele ambiente, porque Correia estava aflito, não saberia como é que seria aquele encontro. Vamos então ouvir a prece. Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu, que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação, ao bafejo de teu carinho.
Ó Pai, infunde-nos coragem para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de Ti, que possamos orar com Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos Teus desígnios. Então aqui nós vemos que ele está naquele momento ardente da prece, pedindo ao Pai Celestial que os ampare, porque era um momento necessário de um reencontro. E Druso vai buscar na oração dominical aquele amparo, que é a continuação da prece. Eu me lembro que uma vez um dirigente espírita nos repreendeu por fazermos a prece dominical, dizendo tratar de uma prece católica. Não! A prece dominical pertence ao cristianismo, porque foi deleitada pelo próprio Jesus. São 7 frases significativas para podermos pensar, repensar sobre a vida. Continua a prece o nosso irmão Druso. Depois de leve pausa, repetiu em pranto a prece dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque Teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Eu gostaria que todos pudessem analisar o Pai Nosso para refletirmos um pouco a grandeza das palavras de Jesus quando se refere ao nosso Pai Celestial. Continuemos a leitura. Quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão conosco. Findos alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito. Incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, pobre recém-nato vagia aflitivamente. Então, aqui está a grande indagação de Hilário, a grande indagação de todos nós. Aonde estava Gaspar? E agora, então, o próprio Druso fez questão de mostrar para André Luiz, para Hilário, que Gaspar estava chegando à casa do Correia, do Adelino, na condição de uma criança abandonada à porta da casa. Será o terceiro filho do coração que ele vai ter. Já é difícil ter um, imagina ter 3. Continua. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis o pai ofendido, que enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, veio ao encontro do filho regenerado. Apenas uma pausa rápida pelo tempo. Olha o que Adelino assumiu para si. A esposa do pai, que depois sendo sua esposa, veio como filha.
O pai que lhe aceitou como filho e ele matou o pai. E os dois cúmplices da fazenda que havia cometido crime com ele. Tudo sobre o mesmo teto. Olha que prova difícil esse nosso irmão está com galhardia sustentando. Continua. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental, como apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor, e após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso: meu filho, meu filho. Silas, entre Lário e eu, comunicou-nos, emocionado. Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Aqui eu acho que nós podemos então ver a alegria, não é? Daquele que havia cometido um crime, ter a oportunidade de ajudar, não é? Nessa nova fase da sua vida. É muito bonito o que a reencarnação pode nos oferecer, tirando o homem velho de ontem, dando-nos o homem novo para resplandecer numa vida melhor. Continua. Não tivemos, contudo, qualquer ensejo a mais dilatada conversação. Druso, enxugando as lágrimas, advertiu-nos em voz alta, qual se estivesse falando para si mesmo: oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos habituara ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão, nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. Eu penso que nós não temos nada para comentar, a não ser curtir as lágrimas de Druso, que mesmo na condição já de um espírito bastante avantajado no campo evolutivo, permite que as lágrimas invadam o seu coração de ver mais um capítulo dos desastres humanos do passado, na oportunidade bendita no presente, para podermos construir um futuro melhor. Que lindo essa mensagem. Só tem um pedido hoje, pelo avanço das horas. Quer enviar uma mensagem, quer interagir conosco, quer saber das nossas novidades aqui no canal? Salve o nosso número do WhatsApp em seus contatos e envie uma mensagem para nós. O nosso número é 19 997 782794. Aguardo a sua mensagem. Encerramos pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Um beijo no seu coração, não esqueça de dar o seu gostei e até o próximo programa. Até o próximo programa.